Boa noite. Quinta-feira, 24 de abril. Confira os destaques desta edição do Leme Notícias. Acidente grave entre um caminhão e um massaveiro denuncia as más condições de conservação na estrada Leme-Criciúmal. Polícia Civil estoura a boca de fumo no Jardim Vanessa. Pesquisa revela que 44% das crianças de quarta série do estado de São Paulo e 22% de Leme praticamente não sabem ler. No Dia Internacional do Jovem Trabalhador, você vai ver como é a atuação dos guardas mirins nas empresas da cidade. E no estúdio, os coordenadores da Guarda Mirim que falam sobre o trabalho da instituição. E ainda a agenda cultural para o final de semana. Estas e outras informações você confere daqui a pouco, depois do intervalo. Fique ligado, Leme Notícias, volta já. Um grave acidente aconteceu hoje pela manhã na estrada Leme-Usina-Criciúmal. Se não fosse o reflexo de um dos motoristas, a combinação entre imprudência, neblina e más condições da estrada teriam sido fatais para um jovem de 29 anos. O engenheiro agrônomo André Foltran, de 29 anos, dirigia sua Saveiro pela estrada Leme-Criciúmal, no sentido cidade-usina, por volta de 6h30 da manhã, quando aconteceu o acidente. Eu via sentido usina, Leme, e meu sentido ao contrário, vinha 3 veículos, um ônibus mais 2 carros de passeio. Quando vinha logo a Saveiro, no terceiro lugar, ultrapassando todos os 3 veículos que vinha no mesmo sentido que ele. Quando foi que eu vinha ao contrário, ele me deu de frente comigo. Para mim não bater de frente a frente com ele, eu tirei o caminhão fora da pista e acabei saindo fora da ribanceira. Graças ao reflexo do motorista do caminhão, que mora em Goiânia, o engenheiro agrônomo escapou da morte. A Saveiro ainda se chocou com o caminhão bem do lado esquerdo. A violência do choque deixou o rapaz preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros de Araras foi acionado e tirou a vítima do carro com fratura exposta no fêmur. Ele foi levado consciente a um hospital de Araras e, segundo informações de familiares, passa bem. O motorista do caminhão nada sofreu. Além da imprudência do motorista da Saveiro, outra causa desse acidente que quase teve uma vítima fatal foi a intensa neblina que cobria essa região nas primeiras horas da manhã. As más condições da estrada também contribuíram para o acidente. Falta acostamento e sinalização, né? Que não tem faixa contínua, não tem... também a neblina atrapalhando muito o trânsito. Olha aí, boa noite. Boa noite. Mais um acidente grave, felizmente, né? Mas... Ninguém pereceu nessa história toda, mas essas estradas aí, principalmente esses caminhões que cortam pedágio, que fogem dos pedágios, a estrada realmente não oferece condições, como disse o motorista, não tem acostamento, não tem sinalização de solo e ainda a imprudência de alguns motoristas, infelizmente, os acidentes ocorrem. Sempre todo tipo de acidente ocorre com alguma imprudência tem, certo? Agora, essas estradas vicinais nossas aqui, eu fico coçando a cabeça cada vez que algumas delas são asfaltadas. É uma benfeitoria monstruosa, né? Mas ninguém cuida de nada, rapaz. Fez, está feito. Fez, está feito, não sinaliza, não faz acostamento, não fica atraindo tudo quanto é caminhão do Brasil inteiro, cortando pedágio, passando pela nossa cidade. É um negócio sério. Acho que precisava ter mais atenção nisso daí. E quando aqueles que estão dirigindo também, precisa evitar ao máximo não cometer... E principalmente pela cerração da manhã, né? Diz que estava uma neblina muito forte, a visibilidade era mínima. E, infelizmente... Então, numa estrada dessa, onde você já sabe que tem muitos caminhões cortando pedágio, transitando, você percebe que o trânsito é extraordinário, né?
Tem, você não vê caminhão com placa de Leme, isso aqui. Você vê caminhão com placa até do Rio Grande do Sul aí. Me parece que, inclusive, esse caminhão é de uma empresa de outra cidade e que, evidentemente, devia estar fugindo do pedágio. O que muitas empresas proíbem seus motoristas, até porque essa questão de segurança tem que falar mais alto. Não sei como é que vai ficar a história desse motorista, se realmente a empresa o proibiu e ele não cumpriu. Eu não acredito que proíbe, não. Não? Eu acredito até que incentiva. Segundo informações obtidas... Você sabe que é um caminhão de porte pequeno, né? Você pega uma carreta de 9 eixos aí, é um rombo desgraçado. Então, se puder cortar, eu acho que a instrução é cortar. Agora, precisa tomar cuidado. É uma família tradicional, amiga nossa, conhecida, não porque é amiga, né? Isso não pode acontecer nem com o maior inimigo nosso. Mas é muito desagradável. Eu acho que as atenções devem ser voltadas para esses vicinais. Ainda estão construindo mais uma agora, né? Então, a do Taquari, você já sabe a infinidade. A do Taquari só inaugurou, né? E depois... mas você sabe as consequências que já teve. Você sabe o número de acidentes com morte, com... Muita gente se machucou violentamente ali. E continua largada. Continua. Na madrugada de ontem, a polícia foi chamada até a churrascaria e lanchonete Pica-Pau 2, que fica na rodovia Anhanguera, no quilômetro 188. O balconista, Márcio Rogério Pereira, de 23 anos, ouviu um barulho nos fundos do estabelecimento. Quando a polícia chegou, constatou que ladrões haviam levado uma bomba d'água de poço artesiano que estava num barracão. A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. E ainda ontem, por volta de 3h30 da tarde, um outro estabelecimento comercial foi roubado. A drogaria Heroíse, que fica na rua Maurício Pomer, foi invadida por um indivíduo armado com uma garrucha. O ladrão abriu o caixa e retirou R$90 em dinheiro. Depois, trancou o comerciante Paulo Roberto Francisco no banheiro da farmácia e fugiu. A Polícia Civil prendeu ontem em flagrante 3 pessoas por tráfico de drogas no Jardim Vanessa. Um homem de 27 anos, conhecido como Lemão, e 2 mulheres, uma de 39 e outra de 33. Eles usavam uma residência ao lado de uma creche para vender a maconha. Os policiais estavam de campana há mais de 15 dias. Por causa da ação de olheiros, os investigadores passaram a filmar a comercialização da droga escondidos num local estratégico. Constatado o tráfico, a polícia solicitou um mandado judicial. Na residência, foram apreendidos 6 gramas de maconha, uma certa quantia em dinheiro e material usado para a embalagem da droga, como fita crepe e sacos plásticos, além de outros objetos. Um adolescente de 16 anos também estava envolvido e foi encaminhado para a Curadoria da Infância e Juventude. O homem ficou preso na cadeia municipal, enquanto as 2 mulheres foram encaminhadas para a cadeia de Brotas, onde permanecerão à disposição da Justiça. O Ministério da Educação divulgou um estudo baseado em dados de 2001, mostrando que o nível de leitura e o aprendizado de matemática da maior parte dos alunos estão entre intermediário e muito crítico. Apenas 11% dos alunos estão em um estágio de aprendizado considerado adequado ou avançado. O ministro da Educação, Cristóvão Buarque, qualificou o resultado de tragédia. De acordo com o estudo, 30% dos estudantes da 4ª série que estão no chamado nível muito crítico trabalham para ajudar nas contas de casa. No estado de São Paulo, mais de 44% dos alunos que chegam à 4ª série não conseguem ler nem uma frase simples. Nossa reportagem fez uma pesquisa por amostragem e constatou que em Leme, este percentual chega a 22,6%. Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas no estado de São Paulo, 44% dos alunos estão no nível muito crítico, ou seja, não conseguem ler e não têm as habilidades exigidas para a sua série. Em Leme, esse número está abaixo dessa média, mas, mesmo assim, preocupa. Uma pesquisa feita pela nossa reportagem em 3 escolas municipais constatou que 22,6% dos alunos de 4ª série estão classificados no nível crítico de leitura.
Inclusive, não só a leitura de preparo assim, de quarta série, como a gente retorna o inicial realmente, né? Volta a fazer a silabação, a fazer tudo novamente com esse aluno, para ele ter facilidade realmente na hora de ler corretamente, né? Quais são os trabalhos que são feitos com a leitura? Os livrinhos, o cantinho de leitura, a hora mesmo da leitura em sala de aula. Muitas vezes o problema é acumulativo, ou seja, a deficiência vem de outras séries. Outro fator é a falta de assimilação das sílabas e palavras. As escolas têm feito atividades de reforço da leitura, como o cantinho da leitura e a hora do conto. Há uma falta de base, né, na alfabetização. Então, eles não assimilam bem as sílabas, né? Então, eles encontram muita dificuldade na hora da leitura. Eles não conseguem ler corretamente. Outro problema nesse setor é a dificuldade na hora de interpretação. A criança não consegue entender o que está lendo. Nas escolas municipais da periferia, boa parte dos alunos não tem livros em casa e praticamente não existe um incentivo dos pais à leitura. O Estado envia anualmente às escolas municipais um kit com 5 livros, que é distribuído aos alunos de quarta série. A ideia é que este presente motive a leitura fora do contexto de sala de aula. Eu acho que quando eles chegam aqui na quarta série, eles já vêm com essa dificuldade da primeira, que não foi feita muito bem. Ele vem trazendo essa dificuldade, a primeira série, segunda série, terceira. Então ele chega na quarta série, ele não lê direito. Ou então ele lê, só que ele não entende o que ele está lendo, ele não interpreta a leitura dele. É feito no dia a dia algum trabalho para tentar corrigir essa dificuldade no aluno? Então, a gente tem trabalhado bastante leitura mesmo. Então, todo dia, 10 minutos eles leem, leva material para casa, para ler em casa, porque a maioria deles não tem material em casa. Assim, devido à carência mesmo, né? Os pais trabalham o dia inteiro, trabalham na roça, laranja, cana, algodão, então eles não têm como comprar um material para as crianças. A Secretaria Municipal de Educação desenvolve trabalhos voltados para a leitura. No ano passado, por exemplo, a leitura foi um dos principais focos de atuação das equipes pedagógicas da Secretaria. Atividades como a Hora do Conto e Cantinho da Leitura foram desenvolvidos em todas as escolas de rede municipal. Um outro projeto com o nome de Leitura na Escola, desenvolvido no CAIC, mostrou resultados positivos, segundo os relatos de professores e pais e alunos. Ciente desses problemas, né, e procurando encontrar soluções para sanar essas dificuldades, a Secretaria da Educação de Leme tem priorizado desde 2002 a leitura. E mais especificamente a leitura literária, fazendo desse elemento um instrumento alfabetizador. Como atividade de sucesso, nós tivemos o ano passado a Escola EMF Professora Elaine Coque Gomes, o CAIC, que formou um projeto de leitura. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Nesse projeto, cada professora instituiu em sua classe uma atividade de leitura. O cantinho da leitura, a hora do conto, a leitura de obras de arte, entre... Este ano, a literatura continua sendo prioridade, mas com auxílio dos quadrinhos. Segundo a Secretaria de Educação, o uso dos quadrinhos vai facilitar a interpretação e assimilação do texto que a criança está lendo. A oficina de alfabetização também da Secretaria da Educação está levando às escolas um trabalho com histórias em quadrinhos. Por que histórias em quadrinhos? Porque elas têm 2 signos gráficos, que é a linguagem escrita e a imagem, o que acaba facilitando a alfabetização. Por quê? Porque o aluno está em constante leitura e também pela imagem dos personagens ele tem pistas de como ler e de como interpretar essa figura, certo? O que acaba influenciando também na parte escrita do aluno. Além do que, o universo das histórias em quadrinhos é mágico, é um gênero textual totalmente diferente. Ele tem os balõezinhos, as onomatopeias, a própria figura, tá? E o que
E amanhã o ministro Cristóvão Buarque se reúne com os secretários estaduais da Educação para discutir as metas e o repasse de recursos. O Ministério quer vincular parte da verba destinada à educação ao cumprimento de programas e exigências. Aí, Ney, não é velha essa informação de que as crianças saem do primeiro grau sem saber ler uma frase sequer. E está aí a comprovação. E não é só o estado de São Paulo, que é o estado mais evoluído, vamos dizer assim, da nação, né? Antes de falar da educação, queria dar uma pincelada aqui, porque as notícias policiais hoje foram pauta meio grande, né? Mas eu queria me referir só a esse lixo social que se chama traficante, que eu não sei o que nós temos que fazer aqui em Leme. Nessa, a polícia saiu bem, porque prendeu. Ô cidadezinha, fui vereador de 77 a 82, eu não fazia outra coisa a não ser brigar com o problema de drogas na cidade. É uma vergonha. E o povo tem culpa nisso porque não denuncia. Aqui precisava fazer uma campanha, essa campanha precisa ser feita no Brasil todo, da denúncia anônima. E a polícia tinha que acatar. Mas existe essa... Mas existe, mas o cidadão... tem receio, né? Mas tem receio, mas o que você precisa transmitir para o cidadão mais simples, se ele souber de uma coisa, ele que pegue um orelhão, diz que o número lá... Mas essa informação é passada. Né? Mas ninguém fala que o lado de lá não consegue nunca identificar quem está do lado de cá. Precisa esclarecer bem, denuncia, dê um endereço, fala quem é, quem não é, onde é, e a polícia vai lá e pega. Porque do jeito que eu vejo, você vê essas reportagens em São Paulo, todo mundo foge das câmeras de televisão. É lógico, se o cara falar ali que ele tá denunciando o chefe do tráfico da favela, não sei o quê, não demora 2 horas para morrer, certo? Ele vai capaz de morrer dando entrevista. Então, precisa esclarecer bem, pincelar bem na cabeça do povo que tem que denunciar. Porque a pior espécie que existe no mundo é esse trem aí, certo? Traficante. Isso daí tinha que quebrar de pau mesmo. Tinha que pegar e dar o sumiço numa imundícia dessa. E não sei, parece que... não existe lei também, as leis são... parece que cada vez aumenta demais, né? Rapaz. Agora, vamos falar sobre a educação. A educação, o sistema educacional hoje, eu estranho ele há algum tempo já. Que nós não somos tão velhos, né? Mas o tempo que eu fiz o ginásio científico, eu não... Minha época eu não precisava fazer cursinho para prestar vestibular na USP. Entrava direto. Não, ia e prestava bonitinho. O que acontece? Eu não sei o que acontece. Daí não é recurso. Põe recurso. Dinheiro não ensina ninguém a ler e escrever. Você vê, não tem mais nota para comportamento, não tem mais diretor que manda de cabo a rabo na escola, tem conselhos de classe, é uma confusão desgraçada. Se o aluno, você vai falar com o pai responsável, também mas às vezes os pais são analfabetos, não tem nem condição de checar se o filho sabe ou não sabe. Eu acho que na medida que você entregou o filho numa escola, matriculando numa escola, a responsabilidade é 100% de quem está lá dentro ensinando, tem que ensinar de um jeito ou de outro. Agora, também, estudar 1 ano sem a necessidade de obter nota para passar para o próximo ano também é ridículo, né? Mas não precisa ler mesmo, né? Lógico que não precisa. No próximo bloco, você confere as dicas do Procon para fazer compras nos supermercados. Fique ligado, a gente volta no instante. Representantes dos comerciários de todo o país estiveram reunidos hoje com o ministro do Trabalho e Emprego, Jacques Wagner. No encontro, eles apresentaram uma série de reivindicações do setor, com destaque para a regulamentação da abertura do comércio aos domingos e feriados. Os comerciários querem uma lei que defina os critérios quanto à jornada e os direitos dos trabalhadores nestas datas. O ministro garantiu que vai se empenhar em atender às reivindicações da categoria. Essa é briga de
de cachorro grande, como fala o popular. Porque existem os sindicatos que não querem de maneira alguma essa questão de abertura de domingos e feriados, hein? É uma reivindicação, ao meu entender, justa, se liberar, quem quiser abrir os domingos que abra, mas devia ter duas audiências, uma com o ministro da Fazenda também. Porque vai abrir mais para vender a mesma coisa. O problema é que o povo não tem dinheiro, o volume de moeda circulante no país é muito pequeno e o desemprego é monstruoso. E esse ministro aqui, se ele tivesse bem atinado ao problema, ele até levaria o problema ao ministro da Fazenda. Eu não acredito que resolva o problema. Sinceramente, é uma medida que eu apoio. Se você fosse comerciante, você não abriria os domingos e feriados? Até poderia abrir, mas não sei para quem comprar. E com os encargos, né? Depois, lógico. Que você vai encarecer mais para ele. Talvez faça um remanejamento e dá folga para alguém, não sei o quê, e escala alguém para trabalhar no fim de semana. Mas o problema é um só, é falta de dinheiro. E esse governo aí não está nem aí com esse problema. Eles estão dormindo. Eu acho que isso aí, com todo mundo que você conversa, você sabe que é isso. Você não escuta o dia inteiro, sumiu o dinheiro, não tem mais dinheiro. Não tem, a moeda circulante é muito pequena, todo o sistema está tudo comprometido, não tem dinheiro sobrando para financiar a compra disso, compra daquilo. Quem financia, soca um juro aí de... É que os caras compram mercadorias com prestações muito pequenas, o cara mete 10%, 12% de aumento lá, de 10% vai para R$10, vai para R$11. Isso não é nada, mas 24 parcelas num movimento de grandes redes aí de milhões de reais por mês, você vê quando dá. Dá uns 100, 200 mil reais de lucro no financiamento. E assim vai, e ninguém vê. Quem tem essa desgraça que chama sistema bancário brasileiro, que é isento de um monte de imposto de renda, por ser uma entidade, um órgão que tem que cumprir uma finalidade social, emprestar a quem precisa, socorrer a indústria, e que não faz isso há muito tempo. Você sabe que não faz, todo mundo sabe, e não querem correr risco nenhum, e o governo é o maior tomador de empréstimo dessas agendas, dessas... E quando eles quebram, o governo socorre. Lógico. Bonitinho ainda. O Procon de São Paulo divulgou esta semana uma série de conselhos aos consumidores na hora de fazer compras nos supermercados. A ideia é fazer com que as compras sejam feitas mais com a razão do que com a emoção. Você já foi ao supermercado comprar alguma novidade e depois se arrependeu? Se isso já aconteceu, saiba que muitas pessoas também caem na tentação de promoções e formas de pagamento. Os técnicos do Procon alertam que o mercado está bastante competitivo, oferecendo uma enorme gama de qualidades, preços, ofertas e produtos. Por isso, o consumidor deve comprar com consciência para não ser vítima de tudo isso. Geralmente os mercados, eles fazem aquelas pontas de estoque e isso o consumidor tem que tomar muito cuidado. Porque ele vai lá, de repente, um preço baixinho, fala, pô, em outro mercado está um preço, nesse aqui está bem mais em conta, milagre ninguém faz. Então o que acontece? Às vezes, a data de validade, toma muito cuidado ali, que a data de validade está pertinho do dia da compra. Então, de repente, o produto, ele está em perfeitas condições. Ou, às vezes, essa validade dele não pode mesmo passar, porque ela é questionada, ela é estudada, então o técnico que fez aquilo lá, que colocou aquela etiqueta, ele sabe o que ele está fazendo. Para se fazer uma boa compra, agregando qualidade e preço justo, é fundamental seguir algumas dicas. O consumidor deve levar em conta o tamanho e os hábitos de sua família, fazendo uma lista do que realmente precisa. Pesquise os preços nos encartes dos supermercados, distribuídos dentro de jornais ou no próprio estabelecimento. Evite ir às compras com pressa. É preciso comparar preços, verificar a data de validade e as condições da embalagem. Evite fazer compras com fome ou acompanhado de crianças. Saiba que oferta não quer dizer preço mais barato. Se o seu critério é preço, podem haver outras marcas mais em conta. Seguindo essas dicas, fica mais fácil não comprar por impulso. Sempre trago lista, né? É melhor para você
Pelo menos você anota em casa, né, o que você precisa comprar e não esquece. O que mais importa na hora de comprar, a marca ou o preço? Hoje em dia eu acho que os dois, né? Você também não vai pagar barato numa coisa que não é boa, né? Que não é gostosa e tal. Não vale a pena. Que não vale a pena. Criança geralmente eu procuro evitar, porque principalmente meu filho, ele quer tudo que tem, né? Então, e trazer lista e ver os informes de ofertas, né? Ultimamente eu estou indo mais pelo preço, né? Mas sem logicamente, abdicar da qualidade, né? Na notícia anterior, o ministro está preocupado com o comércio, domingo e feriado. Agora o PROCON entra no meio do caminho para ensinar o povo a comprar. Você vai no mercado com razão ou com emoção? Eu vou... Por necessidade. Por necessidade, né? Eu vou lá e compro. Se acontece isso, talvez eu tenha até sido pego já alguma vez. Aliás, quem faz mais compra é minha mulher, não sou eu, né? Mas eu compro algumas coisas no mercado. Agora, o PROCON, através do Bafum, me deu uma explicação legal. Precisa conferir data de vencimento, porque às vezes está muito baixo o preço, mas está vencendo já, quase que no dia da compra, né? E outras coisas, não estou me referindo a Leme, eu estou me referindo ao universo todo aí. Existe muita sacanagem também por meio de tudo isso daí. O povão vai meio cego nas compras. Também não olha de um produto. Tem marcas aí que uma não perde para a outra, né? E às vezes perde no preço. Dá uma olhadinha se não está vencido, se não está... Sei lá. A mulherada entende muito bem disso aí, viu? O recado foi bem dado. Eu acho que sim. E tem que se pegar agora. Se pegar um preço na gôndola e outro no caixa, quem estiver comprando, acho que não deve pensar nem duas vezes, já deve chamar a polícia e fazer um BO. E é fácil de identificar, porque existe um monitor ali e quando você passa a compra, já registra, né? Se tiver alteração, aí é muita sacanagem também, né? Uma grande massa de ar seco está sobre a região sudeste e deixa o tempo ensolarado em quase todos os estados. Por isso, em Leme, a previsão continua sendo de muito sol. Confira. Sexta-feira de muito sol na cidade, sem probabilidade de chuva e com poucas nuvens. A umidade relativa do ar fica em torno de 90% e a temperatura varia entre 18 e 29 graus. O tráfico de drogas é a forma de violência que mais ameaça a população, segundo uma pesquisa CNT Census divulgada ontem. Em fevereiro, o tráfico ocupava o segundo lugar na preocupação das pessoas, com 27,5%. Agora, passou para o topo da lista, com 32,7%. O medo de assalto em casa ou na rua desceu para a segunda colocação, caindo de 29,6% para 28,6%. A pesquisa também perguntou sobre o que as pessoas qualificam como causa da violência. O desemprego foi a principal causa apontada, como 31,8% das respostas. Em seguida vem o tráfico, com 29,3%. A falta de autoridade dos governantes e a corrupção, com 20,2%. E a miséria, com 15,9%. Para 84,2% dos entrevistados, a violência piorou nos últimos 6 meses. Apesar disso, o número de pessoas que consideram sua cidade violenta caiu de 32,5% em julho de 2002 para 29,7%. E os que consideram sua cidade pouco ou nada violenta subiu de 39,9% para 42%. Isso indica que aumentou a percepção da violência, mesmo entre os que não estão sendo afetados diretamente por ela. Mais uma vez o tráfico aí sendo pesquisado. Você vê que coisa, mas essa pesquisa aqui é certinha, né? Envolve autoridade, envolve todo mundo. Esse item aqui
que envolve aí um índice aí de pobreza que se mede. Miséria. Na miséria, eu não acredito nisso aí. De 15,9%. Eu não acredito. Eu conheço muita gente pobre, mas gente de primeiro mundo. Aliás, você não é muito a favor de pesquisas, não, né? Porque geralmente elas não são muito confiáveis. Não, eu acho que esses tipos aqui é confiável, sim. Essa é. Isso aqui o cara fala sem lado, né? Ele fala o que ele sente. E eu só falo uma coisa, e no meio de todo esse tiroteio aqui, aparece certos políticos brasileiros pedindo o desarmamento. Pode desarmar até o Papa, mas o Ney dos César, dentro da casa dele, não vai ser desarmado. Porque se eu pegar dentro da minha casa, eu prego bala mesmo. Eu não vou... Primeiro eu vou pregar fogo, depois eu vou ver quem é. Porque eu já fui pego uma vez... Eu tomei uns 6 tiros, se não tivesse atrás da parede, eu tinha... Estava levando flor para mim até hoje. E eu dentro da minha casa eu não tenho medo. E a minha arma, eu não vou me dispor dela nunca. Ela é registrada, é uma carabina, certo? E se entrar, eu meto fogo mesmo. Eu já quero que saia. Uma vez eu falei isso numa rádio, disseram que eu não devia falar essas coisas, mas ninguém cuida do país. Você olha os bandidos, os traficantes no Rio de Janeiro e São Paulo, estão mais bem armados do que os soldados americanos e ingleses lá no Iraque, certo? São as mesmas armas, só falta o tanque de guerra e os mísseis. O resto tudo idêntico. Eu vou entregar a minha? Por quê? Vou me virar um palhaço na mão? Pelo menos dentro da minha casa não. Na rua não ando, porque não tem porte de arma para andar com ela na rua. Mas é vergonhoso isso aqui. Isso aqui você vai... Isso aqui é tendência a ir aumentando. E daqui uns 20 anos, você vai ver. Convenção dos traficantes para eleger, sabe quem? O prefeito da cidade, vai lançar o candidato a prefeito, o vereador, deputado. Deve ser assim, porque a evolução é muito grande. A evolução é muito grande no dia a dia. Eles mandam já no Rio de Janeiro, pô. Você vai ver daqui a pouco a agenda cultural para o final de semana. A campanha nacional de vacinação do idoso continua até o dia 30 de abril. A meta é imunizar 70% do público-alvo, que corresponde a 10 milhões e meio de pessoas com 60 anos ou mais. O governo deve gastar com a campanha 110 milhões de reais. Todas as pessoas a partir dos 60 anos devem ser vacinadas para evitar as complicações decorrentes da gripe. A vacina só não é indicada para quem tem alergia à proteína do ovo e ao timerosal presente no mercúrio cromo e no mertiolate. A vacina contra a gripe não aumenta o risco de a pessoa contrair a doença. A campanha de vacinação do idoso é realizada no Brasil desde 1999, em parceria com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Em Leme, todos os postos de saúde estão aplicando a vacina. Agora você vai saber quais são as opções para se divertir no final de semana e também as dicas de vídeo e cinema na Agenda Cultural. Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural cheia de novidades para todos os gostos e idades. Para começar bem o final de semana tem Choperia Empírio. Na sexta e no sábado, música ao vivo a partir das 9 da noite. No Safari Beer também tem agitação. Sexta-feira, muita MPB e rock com Edson de Santa Cruz. E no sábado, Rafael Godoy promete arrasar com seu repertório roqueiro. Reservas de mesas pelo telefone 3572-7130. E na cidade de Araras, uma festa que promete ser diferente de tudo que você já viu. Coca-Cola Viber Zone, no Clube Ararense a partir das 11h30 da noite. São 4 ambientes de pura vibração. Os ingressos aqui em Leme estão sendo vendidos na Casa das Vitaminas. Para as mulheres, R$ 8,00 e para os homens, R$ 10,00. Mais informações pelos telefones 9729-5584 ou pelo 9102-0680.
Já para quem está com aquela preguiça que ficou de herança do feriado, um cineminha é uma ótima escolha. Estreia nesta sexta-feira o filme As Horas, com sessões às 8h15 de segunda a sexta e no final de semana às 7 e às 9 da noite. Além do cinema, você pode curtir também uma sessão de filmes com muita pipoca. A primeira opção é o filme O Assalto. Um ladrão sofisticado, líder de uma quadrilha, é flagrado por câmeras de segurança quando assalta uma joalheria. Seu receptador se recusa a entregar a sua parte do roubo. Por isso, ele acaba convencendo o ladrão a realizar um último assalto e quer que seu sobrinho participe da ação. As coisas começam a mudar quando a mulher do ladrão se envolve com o sobrinho e o assalto não sai como planejado. I bankroll this job on your say-so. Hey, what do you want from me? I want you to do the other thing. Walk away from it. You can't run. You know they'll hunt you down. Joe! I gotta fight it out. Where you going with this? We're gonna stand this thing on its head. The plan has changed. I need you to suit up. It's a good plan. How'd you figure it out? Go, go, go. I'm willing to commit a murder and get away with it. Let's see. To commit the perfect... Outra dica é cálculo mortal. 2 estudantes decidem praticar um crime perfeito. Após cometerem seu primeiro assassinato, a detetive Cassie e seu parceiro são encarregados de solucionar o caso. Durante as investigações, para chegar ao autor dos crimes, a dupla descobre detalhes sobre o passado dos estudantes, que podem explicar o porquê deles terem cometido os assassinatos. No fingerprints, no murder weapon. They'll have their work cut out for them. To mislead her investigation. No prints off the girl's skin. Killer must have been wearing gloves. He doesn't fit the profile. Yeah, the profile doesn't fit the profile. And now... Can I ask you a couple questions? Sure. Can you tell her anything about us? when she gets too close... We need to work up profiles on these kids. Look for juvie records, talk to their teachers or friends, if any. They must teach her I think these kids did this. I think they're not even hiding it. They want to prove they're smarter than we are. the number of... As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830. A todos, um ótimo final de semana e até quinta que vem. Obrigado, Mariana. E tem um detalhe nessa questão de assistir televisão, hein? Tem seus limites. Cientistas da Universidade de Harvard comprovaram que assistir televisão pode fazer mal à saúde. Eles fizeram uma pesquisa com 50 mil mulheres durante 6 anos para determinar mudanças ocorridas decorrentes do hábito de se assistir à TV. O resultado indicou que passar mais de 2 horas por dia em frente à TV aumenta em 25% a taxa de obesidade e em 14% a de diabetes. Hoje é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador e o ingresso no mercado de trabalho cada vez mais competitivo é um dos problemas que mais afligem os jovens. A exigência de experiência e de capacitação para conseguir uma vaga são os fatores que dificultam a vida do jovem quando procura um emprego. Pensando nisso, a Guarda Mirim de Leme desenvolve um trabalho voltado à formação dos jovens e criou uma alternativa para a inserção deles no mercado de trabalho de Leme. Os adolescentes entram na Guarda Mirim aos 12 anos. São oferecidos cursos de marketing, atendimento, vendas, informática, inglês, espanhol, marcenaria, artesanato e outros. Ao todo, são 430 adolescentes, sendo que 85 estão trabalhando em empresas. O Guarda Mirim trabalha 44 horas semanais e ganha um salário mínimo. Além dessa quantia, a empresa paga mais R$ 94,80. Esse dinheiro é utilizado na manutenção da sede da Guarda Mirim. A Associação Comercial e Industrial de Leme é uma das 42 instituições sócias da Guarda. Olha, primeiro porque eu acho que a Guarda Mirim ela é uma instituição muito séria, presta um serviço importante para a sociedade e, na verdade, faz uma triagem criteriosa a respeito dos meninos e meninas que lá eles encaminham para o mercado de trabalho.
Segundo, porque nós temos tido a felicidade, com certeza, não só a CIL, mas outras empresas também, de experimentarmos e vermos que esses meninos e meninas respondem, assim, dentro daquilo que lhes é atribuído, com muita eficiência o trabalho que é feito. Você já teve dificuldades ou problemas com eles? Não, nós nunca tivemos nenhuma dificuldade, pelo contrário, nós só temos a enaltecer o trabalho desses meninos. Nós temos 4 guardinhas, vamos falar assim, 2 meninos e 2 meninas, que trabalham dentro daquilo que lhes é atribuído com a maior eficiência, repito. Alfeu, Paulo, Viviane e Luísa são os 4 guardinhas que trabalham na ACIL. Os meninos são atendentes e as meninas fazem consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito. Então, é porque aqui a gente faz a consulta, tudo, né? Porque na Guarda Mirim eu aprendi informática, um monte de curso. E com esses cursos aqui tive que aprender melhor, né? Para entrar aqui tinha que ter informática, essas coisas. Então, com o curso da Guarda Mirim eu consegui entrar aqui. Senão eu não tinha como. Quais são os seus planos para o futuro? Eu quero fazer cursos, alguma coisa. Eu pretenderia fazer faculdade, mas não sei ainda. Aqui, para mim, vai ser uma boa experiência, né? Como oportunidade de trabalho. Em vez de eu estiver na rua, aqui, assim, foi um benefício bom. Estou aprendendo mais, né? Antes, assim, não sabia nem mexer em máquina de xerox, nada. Outras coisas, né? Como na escola também ajuda bastante a melhorar. Eu pretendo fazer administração, fazer faculdade, né? O ano que vem, estou no 3º colegial. Os cursos oferecidos na Guarda Mirim possibilitam também o crescimento do adolescente dentro da empresa. Aqui na TV Leme, o guardinha Rafael Rompato é um exemplo disso. Rafael tem 16 anos e há 8 meses trabalha na TV. Além de fazer os serviços de rua, ele auxilia na recepção e já sabe até operar alguns equipamentos de transmissão. Eu aprendi alguns cursos na Guarda Mirim que deram apoio para mim para trabalhar aqui na TV Leme, mexer com o computador. Quais são seus planos para o futuro? Crescer na empresa, ir mais para a área de produção. Antes de Rafael, Júnior trabalhou como office boy. Hoje, ele já é um dos funcionários da TV. Para ele, a Guarda Mirim foi o canal que possibilitou a entrada no mercado de trabalho. Como ele, cerca de 12 guardas mirins são efetivados por ano nas empresas onde trabalham. E agora pausa para o intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre este tema no último bloco, já que o nosso convidado é o diretor da Guarda Mirim de Leme. E você pode participar fazendo suas perguntas. O telefone é o 3554-3660. A gente volta já. A economia brasileira se torna cada vez mais complexa. Infelizmente, hoje, ser cidadão significa ter renda para poder acessar a maioria dos produtos e serviços que são oferecidos na sociedade moderna. Por isso, a concorrência por uma vaga entre os trabalhadores é cada vez maior. Nesse contexto competitivo e tremendamente seletivo, entra o jovem em busca de sua identidade e autoafirmação, e também de ajuda para o sustento de sua família. Em Leme, a Guarda Mirim desenvolve um trabalho junto a este segmento da população, como vimos no bloco anterior. O nosso convidado é Joel Bortolotto, que é diretor da Guarda Mirim. Joel, boa noite. Boa noite. E parabéns já antecipadamente pelo trabalho lá. Obrigado. Nós sabemos as dificuldades que vocês enfrentam lá. Realmente. Como é que está a Guarda? Quantos anos tem a Guarda Mirim em Leme? A Guarda Mirim, ela já é bem tradicional na cidade. Ela foi fundada aproximadamente em 1971, né? Então já praticamente 32 anos aí. E muito se passou pela Guarda Mirim e hoje, né, há 5 anos que nós estamos na direção lá já, sou tesoureiro da Guarda Mirim, então nós aplicamos uma política voltada realmente para o adolescente. Até então não se tinha muito apoio e tal, e conseguimos fazer com que a Guarda Mirim ela se transformasse no objetivo fim,
que é realmente capacitar o jovem para depois ingressá-lo no mercado de trabalho, o que não ocorria antes. Tá? Então, procuramos preparar ele, capacitá-lo em função do primeiro emprego, que já não tem aquela experiência, que está difícil, que é complicado pela concorrência e tal. Então a gente procura primeiro capacitá-lo através dos cursos que são realizados na Guarda Mirim e após então encaminhar para o mercado de trabalho. Porque a Guarda Mirim veio acompanhando o progresso, vamos dizer assim, da própria cidade, do próprio comércio, né? Exato. Em função de que antigamente se aprendia a datilografia, hoje já não se exige tanto, mas se exige o computador e, enfim, uma outra língua que não a portuguesa, enfim. Vocês têm tido apoio nesse sentido aí, porque financeiramente nós sabemos das dificuldades, né, João? Não, a Guarda Mirim, o lado financeiro dela é em função dessas empresas que são conveniadas, do qual a Guarda Mirim, ela cobra uma taxa de administração, que é 30% do valor do salário mínimo, tá? E eventos que a própria Guarda realiza, a venda de artesanato fabricada lá pelos próprios adolescentes, também com orientação, né? Então, enfim, a Guarda, ela tem essa existência em função dessa renda, tá? E é lógico, tem as suas despesas. Hoje nós temos monitores para que tudo funcione realmente, esses cursos são realizados e procuramos acompanhar o progresso, não tenha dúvida. Tanto é que você falou em línguas, hoje nós temos curso de inglês e espanhol lá. Tem informática básica e uma informática avançada, porque hoje em todo lugar que você vai usar um computador, tá? Então nós queremos oferecer, estamos oferecendo isso aos adolescentes. Ney, a Guarda Mirim é um exemplo em nossa cidade. E o que mais nos deixa emocionado é que a própria sociedade absorve essa mão de obra, o que às vezes não ocorre em outros locais, né? Verdade, é essencial para uma cidade. Agora, a coisa que mais me agradou na Guarda Mirim foi quando eu soube que o convidado de hoje, Joel Bortolotto, foi convidado para ser um dos diretores da Guarda Mirim, porque tem um conhecimento muito forte no meio empresarial, parte de pessoal, ele conhece profundamente, ele é uma das maiores autoridades nessa área aqui em Leme. E eu tive o prazer sempre de usar os serviços dele por 32 anos. Acho que quando nasceu a Guarda Municipal... A Guarda Mirim. A Guarda Mirim Então, eu fico satisfeito. Comentar a Guarda Mirim é chovendo molhado quando está nas mãos de uma pessoa como o Joel, que eu conheço profundamente a capacidade dele nessa área aí. Está de parabéns quem fez essa contratação. É um negócio que mais da boa vontade dele do que qualquer por outro interesse, né? Exatamente. Financeiro não tem. Ele, não sei, eu acho que está em boas mãos. E você pode ficar ciente que dentro das possibilidades, eu tenho certeza absoluta que na mão dele vai se destacar muito os nossos guardinhas mirim perante toda a nossa região. Porque quem sabe o que faz, faz. Ô Joel, com quantos guardinhas mirins, vamos dizer assim, vocês estão lá hoje? Olha, para você ver, nesses 5 anos, a Guarda Mirim passou de 30 e poucos adolescentes para 430 adolescentes. Não tínhamos nenhuma menina, hoje nós temos um universo de quase 38% de meninas. Então isso é muito gratificante, porque o pai do adolescente que encaminha o jovem para a Guarda Mirim, ele está sabendo que lá está sendo realizado um trabalho e de responsabilidade, tá? Eu quero aqui agradecer as palavras do Ney, tá? Mas esse lado aí, em função do meu conhecimento na área trabalhista, é até que houve uma movimentação na Guarda Mirim e essa aceitação da sociedade, do empresário lemense na contratação desses jovens. Porque hoje ele é encaminhado para a empresa, quando nessa contratação, totalmente legalizado. Ele vai com um contrato de trabalho já assinado, registrado, segurado 13º, previdência social e tal. Exatamente. Então esse é um lado voluntário do conhecimento que fez com que a Guarda Mirim também pudesse se organizar e regularizar. Antigamente o empresário tinha um certo receio nessa contratação? Tinha receio e dava problema. Queria o funcionário, mas tinha um certo receio e dava problema. É isso? Cria um vínculo empregatício, né? Então, houve algumas reclamações trabalhistas, houve algumas multas pelo Ministério do Trabalho,
Enfim, não era uma situação totalmente legalizada. Sim. Hoje não, hoje o empresário ele contrata um adolescente, dá essa chance do primeiro emprego para ele, conseguindo admitir um adolescente já preparado, com alguma experiência, algum conhecimento, porque tem a capacitação, e ele está totalmente legalizado. Ele não tem problema com multa trabalhista, não tem problema com diferença de piso salarial, ele não tem problema com o Ministério da Previdência. Ele seria quase que um aluno do Senai a serviço de uma empresa, né? Exatamente, que é o que nós estamos pretendendo agora, se transformar numa entidade que possa acolher esses cursos, né, através de uma parceria com o Ministério do Trabalho, que nós já temos contatos iniciados também para poder ser autorizada. Então, como se fosse um Senai e um Senac, a Guarda Mirim pode fazer essa substituição do nome também. Então, uma pergunta aí dos nossos espectadores: qual é o perfil socioeconômico dos jovens que entram na Guarda Mirim? O perfil é o seguinte, nós temos lá todas as classes da sociedade. Nós temos filho de médico, de engenheiro, temos de trabalhador rural, temos de todo tipo de segmento. Por quê? Porque é feito um processo seletivo hoje para a admissão desse adolescente na Guarda Mirim. Ele primeiro tem que estar matriculado na escola dele, no ensino regular. Certo. Segundo, ele passa por uma prova de conhecimentos, matemática, conhecimentos, português. E depois nós fazemos também uma entrevista social, para dar chance também para aquele que não tem aquela condição ou não teve aquela experiência para ser aprovado nessa prova. Então hoje nós temos de todos os segmentos da sociedade. É praticamente uma escola, né? Exatamente. Para um futuro dentro do mercado de trabalho. É um Senaizinho, né? Tanto que você vê os cursos que estão lá. E quando ele vai para a empresa, ele já vai mais preparado do que outros que não tiveram essa chance. Então, o empresário já sabe aonde buscar, evidentemente, uma pessoa mais qualificada. Exato. Joel, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho, leva o nosso abraço a todos eles lá. E aí eu gostaria até, isso tudo faz parte de uma equipe, e essa equipe não só o João Bortolotto, mas como todos lá realizam o trabalho, e sempre com dedicação exemplar. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos você e todos os seus colegas lá de Guarda Mirim, da diretoria, pelo brilhante trabalho que vem fazendo. Obrigado. Boa noite, Ney. Boa noite. E por hoje é só. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Estes são os destaques do Leme Notícias desta sexta-feira, 25 de abril. Gás natural deve chegar ao município no ano que vem. Terminou hoje o prazo para inscrição no concurso público para a área da saúde em Leme. Lemense vai com força total a Santa Rita no domingo, tentando a segunda vitória no campeonato da B1. Você vai conhecer o Manancial Landgraf, um reforço para o abastecimento de água da cidade, que é também um recanto ecológico. E ainda o resumo dos principais fatos da semana registrados aqui no Leme Notícias. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique ligado. O gás natural deve mesmo chegar a Leme no ano que vem. O secretário de Meio Ambiente e encarregado de projetos especiais da Prefeitura, Sérgio Bernardo de Oliveira, se reuniu na semana passada com empresários e representantes da Congás para definir os detalhes da vinda do gás natural. Esta fonte de energia, além de menos poluente, é mais barata e já está se tornando indispensável para a sobrevivência de empresas locais. A rede de gás natural está parada em Cordeirópolis e para chegar até Leme deve percorrer pouco menos de 40 quilômetros. Com isso, a cidade de Araras também deve ser beneficiada. Nós conversamos agora com o secretário do Meio Ambiente de Leme. Seu Sérgio, quando o gás natural deve chegar até a nossa cidade? Até meados de 2004 deverá estar implantada a rede. A Congás
indicou um engenheiro para cuidar de Leme e Araras, que, como você lembrou, pegou carona no nosso projeto. E vai confirmar aquele relatório que a Prefeitura de Leme realizou e confirmar a demanda, definir as bitolas da rede e implantar. A implantação é rápida, até meados de 2004 deverá estar pronta. Qual deve ser o investimento da empresa para trazer o gás até Leme? O investimento da Comgás será de R$19.400.000 no orçamento preliminar. O orçamento de Leme é nada, né? Então, esse é o custo da obra. Essa vai ser a da Prefeitura, então? Não, a Prefeitura não participa com nada. A Prefeitura participa com incentivo. Nós vamos oferecer um funcionário para acompanhar esse engenheiro nas empresas, né? E fica desde já o aviso, se alguma empresa interessada em gás, ou no presente ou no futuro, receber a visita de um engenheiro da Comgás, receba bem, que é o gás natural vindo para Leme. Depois instalado, quais vão ser os benefícios do gás natural para a cidade de Leme? Geração de empregos, impostos para a Prefeitura? Tudo isso e mais alguma coisa. A geração de empregos, com certeza, porque eu que vivo correndo atrás de empresas, a primeira pergunta que eles fazem é: tem gás natural em Leme? E nós estamos dizendo que agora vai ter, quando a indústria estiver funcionando, estará funcionando também o gás natural. A Comgás paga impostos pela sua receita e, além disso, o incentivo dos negócios. As próprias empresas existentes que possam vir utilizar o gás natural, essas empresas vão aumentar o seu faturamento e aí aumentará a arrecadação de Leme. E eu disse que tudo isso e mais alguma coisa. Mais alguma coisa é o lucro ambiental, porque hoje nós estamos usando um óleo pesado, que é poluente, né? Carvão, até o coque, alguém usa aí, e que são poluentes, e o ganho ambiental é muito grande. Muito bem, boa noite, Vagão. Boa noite, Bispo. Boa noite essa chegada do gás aí é muito bem-vinda, né? As empresas futuras, principalmente, vão precisar do gás. Eu acho que isso aí é de grande importância para a cidade. Eu acho que tanto para a sobrevivência das empresas hoje aqui instaladas em Leme e as que deverão vir futuramente. Virão, né? Porque hoje a gente sabe que a concorrência é muito grande, então o pessoal tem que ter um custo muito baixo. Então, se não tiver um custo baixo, não consegue concorrer hoje no mercado. E isso, pelo que nós estamos ouvindo nas empresas hoje aqui em Leme, que hoje tem um parque de cerâmica muito grande em Leme, foi maior, mas ainda é. Então, nós estamos vendo que estão numa dificuldade muito grande para conseguir competir com as outras cerâmicas onde já existe o gás. E também outras empresas que poderão se instalar com o gás aqui, certamente eles preferirão Leme do que outra cidade que não tem o gás, né? Agora, um detalhe destacado pelo secretário é que muita gente, principalmente aquelas que não estão muito acostumadas com essa história do gás, pensa que a prefeitura está gastando dinheiro para trazer gás. A prefeitura não tem nada a ver com isso. Isso daí ainda vai está assessorando, como disse o secretário. E vai trazer uma receita, né? Futuramente. Tributos, com certeza vai aumentar as vendas das empresas, gerar mais empregos. Tem também, além das empresas, a parte também de veículos, né? Porque hoje tem muita gente que a gente sabe que está colocando o kit gás nos veículos, né? Regularizando, Imetro, tudo que tem todo um sistema para transformar o carro a gás, que não é simplesmente ir lá colocar, né? E o pessoal tem ido em Limeira abastecer em Limeira. Então, já vai facilitar em tudo, porque daí também o transporte... um dono de posto aí, né, se interessa também. Não, mas com certeza, vai ter demanda para isso, né, com certeza. Ontem a polícia registrou 2 roubos a estabelecimentos comerciais praticados pelos mesmos ladrões. Por volta de 5h20 da tarde, 2 indivíduos, aparentando ser menores, entraram no depósito de materiais de construção JS, que fica na Avenida Visconde de Nova Granada. Ambos estavam encapuçados, um armado de revólver, o outro com uma faca. Eles obrigaram a proprietária a entregar R$400 que havia no caixa. Em seguida, os dois prenderam a vítima e mais uma pessoa que estava na loja no banheiro e fugiram. 20 minutos depois, os mesmos adolescentes invadiram uma loja de roupas na Avenida 29 de Agosto. Desta vez, eles não usaram capuz. Depois de ameaçarem a balconista, eles amarraram as mãos dela com um pano e a trancaram no banheiro.
Da loja, eles levaram R$100 em dinheiro e 6 bermudas. Todas as guarnições da PM foram avisadas. 2 suspeitos foram detidos, cujas características se pareciam com as descrições dadas pelas vítimas. Mas, como nada foi encontrado com eles, os 2 foram liberados. A PM também registrou um furto no Jardim Nova Leme. Uma casa em construção foi invadida durante a noite por ladrões. Eles arrombaram uma janela da cozinha e furtaram um compressor e uma máquina de corte. Os equipamentos pertenciam ao pintor e ao pedreiro que trabalhavam no local. A inflação continua a dar sinais de resistência à queda. O IPCA 15 de abril ficou em 1,14%, mesma variação apurada em março. Os reajustes dos remédios, que subiram em média 5,87%, das passagens aéreas, 6,48%, e o aumento do gás de cozinha em 4,08%, foram os vilões da inflação. Também pesaram mais no bolso do consumidor o material de limpeza, com aumento de 3,45%, o vestuário, com 1,21%, e as tarifas de água e esgoto, 2,96%. Além disso, os alimentos passaram de uma alta de 1,32% em março para 1,61% em abril, devido a problemas climáticos que afetaram algumas safras. Belo Horizonte registrou a maior alta, enquanto São Paulo teve a menor inflação do período, 0,80%. Terminou hoje o prazo de inscrição para o concurso na área da saúde da Prefeitura de Leme. Além de vagas para várias especialidades médicas, também vão ser admitidos enfermeiros, auxiliares de enfermagem, fiscais e agentes de saúde. Nossa reportagem esteve hoje na biblioteca e mostra como foi o movimento neste último dia de inscrição. As provas acontecem no próximo dia 4 de maio. Vão fazer as provas os candidatos que se inscreveram para as vagas em várias especialidades médicas. À tarde é a vez dos candidatos às vagas de médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem de saúde da família, auxiliar de serviços gerais e para o cargo de fiscal de postura. Até o início da tarde de hoje, cerca de 1.600 pessoas estavam inscritas. O cargo mais procurado é o de auxiliar de serviços gerais, em seguida, de agente de saúde e auxiliar de enfermagem. Vamos conversar agora com uma das pessoas que está fazendo a inscrição. Você se inscreveu para que cargo? Agente de saúde. E você está preparada para a prova? Estudou? Como que foi? Eu tenho a impressão que sim. Eu concluí o 2º grau, agora peguei algumas apostilas e vou estudar. Até o dia da prova eu vou estudar. O que te motivou a fazer a inscrição? Eu gosto de trabalhar nessa área de saúde. Tá ok, muito obrigado. Vamos conversar agora com mais um candidato que se inscreveu para auxiliar de serviços gerais. Você se inscreveu motivado pelo quê? É que eu trabalho na praça como autônomo, né? E a praça hoje está muito difícil. Então eu creio que entrando como funcionário público eu tenho uma renda mensal assim fixa. Posso dar assim, uma garantia para minha família, né? O demais seria isso mesmo. E você estudou para a prova e já se considera preparado para a prova? Eu ainda não estou preparado, mas vou me preparar, porque eu vou estudar, né? Que eu pretendo, que eu trabalho fora, então não tenho muito tempo para isso. Então eu estou mais tentando batalhar para tentar um emprego mesmo, uma garantia de emprego. Né? Tá ok, muito obrigado. O local das provas ainda não foi definido pela prefeitura. Segundo informações, até a semana que vem o local será definido. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Vaga, o serviço público continua sendo ainda a coqueluche, né, das pessoas, pelo menos no que diz respeito à garantia, né? O pessoal sente uma segurança a mais, né? Já sabe que vai ter ali no final do mês, né? Tem o ordenado, o pessoal tem a garantia difícil de ser mandado embora, né? Praticamente pode atrasar um pouco o salário, mas recebe, né? Um pouco. E a saúde, pelo que a gente tem visto e os comentários, eu acho que está precisando, porque a gente ouve muitas reclamações na cidade, falta de pessoal, atendimento, a demora. Então, acho que agora com o concurso, aumentando o número de funcionários, que o atendimento da saúde na cidade deve ser bem melhor. Então, é isso que está precisando. E no próximo bloco você confere a reforma no manancial Landgraf pela Saicil vai reforçar o abastecimento da zona sul da cidade.
A gente volta já. Ontem você viu aqui no Leme Notícias uma matéria mostrando que, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Educação, 44% dos alunos de quarta série do estado não sabem ler nem mesmo uma frase simples. Em Leme, esse percentual chega a 22%. Pois ontem mesmo, o governo decidiu reverter este quadro. A Secretaria de Cultura lançou um programa chamado Um Estado de Leitores. O objetivo é criar o hábito de leitura entre os jovens. Entre as propostas do projeto estão a dinamização de bibliotecas já existentes, o estímulo para a criação de novas livrarias e uma campanha de conscientização. Entre as ações imediatas do programa estão a implantação de 17 bibliotecas na Polícia Militar, a criação de bibliotecas no metrô e um projeto de levar escritores ao interior. Depois que a boiada passa, é que eles vão se preocupar em consertar a cerca, a porteira, mais ou menos assim, né? Essa parte de leitura, eu acho que vem muito também da parte da família e escola também, né, Bispo? Porque geralmente os professores que tem que incentivar trabalho, né? Tem que fazer um trabalho, vai na biblioteca, traz o trabalho. E hoje também com a internet, isso, aquilo também diminui muito o acesso à biblioteca, o pessoal já entra na internet, então acho que dá uma mudança grande também. Mas esses números chamaram a atenção, até pelo fato de ser dentro do estado de São Paulo, que até então é tido e havido como... Fora do estado de São Paulo, como não está isso aí. Então isso acordou lá em cima os homens do governo federal no sentido de se fazer alguma coisa, né? Mas isso aí já está vendo isso aí há muito tempo já, né? Porque todo mundo vem comentando, né, que o ensino, a educação em si, a cada ano que passa, ela está demorando mais, atrasando mais, né, o pessoal. E hoje, mas é o próprio sistema, né? Hoje não pode repetir mais, hoje né? Hoje passa direto. Então tudo vai... E a dificuldade desses alunos realmente é muito grande. Até para o professor, né? Porque não tem também como... não sabe como agir também. Como agir, não tem como também. O Manancial Landgraf é um dos centros de abastecimento de água da cidade que pode ser considerado um verdadeiro santuário ecológico. Cerca de 50 metros cúbicos de água saem de lá fora e abastecem toda a zona sul da cidade. O local está sendo todo reformado para melhorar a qualidade do serviço e até mesmo receber visitas. A água que sai do manancial vai para as casas com a força da gravidade. Com isso, não precisa de energia elétrica, mão de obra ou qualquer outro custo. O local fica dentro da Fazenda Santa Rosa. Quando a prefeitura comprou o manancial, foi feito um acordo que previa o fornecimento de água para a fazenda. Localizado em um morro, o centro de abastecimento possui várias nascentes que afloram no meio da mata. De lá, saem cerca de 1.200.000 litros de água por dia para abastecer o Jardim do Bosque, Nova Leme e toda a região sul da cidade. O Manancial Landgraf foi construído em 1948 e há 8 meses vem sendo reformado por causa das más condições em que ele se encontrava. O maior cuidado tem sido com a natureza, tudo para garantir e preservar a qualidade da água. Bem, nós tivemos o cuidado, certo, nessa restauração, que isso aqui estava praticamente abandonado, e nessa restauração a proteção da mata, que são aproximadamente 150, 160 mil metros quadrados de mata nativa, cercando toda a extensão dessa área, certo? Protegendo e preservando, certo, o manancial, certo, que é o que é de mais importante. A água cristalina desce pelo leito rochoso que foi construído respeitando a natureza e o caminho que ela fazia antes da reforma. A área toda foi cercada para evitar a invasão do gado. Além disso, em um dos fios corre energia elétrica.
Durante o trajeto até os tanques, a água passa apenas por 2 filtros. Depois é clorada e fluoretada, para enfim chegar à cidade por meio de tubulações. E reformamos os filtros, trocamos toda a sua camada filtrante para que a água chegue com a qualidade máxima, certo, à população. O local deve ficar totalmente pronto dentro de 60 dias. A intenção é que o manancial seja visitado por escolas para ensinar aos jovens a importância da preservação do meio ambiente. Esta área é para receber os alunos e fazer debates. Já esta outra, que está sendo construída, deve servir como estacionamento para ônibus. Para ver a criança poder ter e sentir a importância, certo, da mata, a importância e o impedimento que toda a humanidade está fazendo na preservação da mata. Que preservando a mata, certo, preserva a espécie de plantas, de animais e principalmente da água. É bom ver água assim, né? Mas nós estamos tendo problemas com água aí, hein? Aí o pessoal comentou da preservação do meio ambiente, isso é muito importante. Mas não se falou se a água vai estabilizar. Vai estabilizar, porque ultimamente tem faltado um pouco a água em algumas regiões da cidade. Inclusive esses dias lá no orfanato, onde eu faço parte da diretoria, não tinha água esses dias lá. Mas isso aí do meio ambiente é muito importante, não só aí da água, falando do meio ambiente. Na cidade de Leme, você vê todas as cidades hoje na ecologia, então preocupação muita grande preocupação. nesse sentido, né? E até na parte de turismo hoje, né? A gente vê as cidades aqui vizinhas, que eu fiquei surpreso esses dias com a reportagem, vendo sobre Brotas. Esse final de semana, esse feriado, tendo uma reportagem lá na cidade, teve 1.500 pessoas visitando Brotas num feriado. Então a gente vê que, né, a parte de ecologia hoje o pessoal tem dado muito valor a isso daí, então eu acho isso aí muito importante. O Leme hoje também poderia seguir na parte de turismo esse lado. Eu acho que tem muita coisa a ser explorada, né, Bispo? Mas precisamos de água, né, para receber turismo. Não, precisa água também. As instabilidades que vêm do mar deixam o céu carregado na região sudeste e provocam chuva fraca no norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas Gerais. Nas outras áreas, o sol predomina, com pouca nebulosidade e muito calor. Confira a previsão do tempo para Leme neste final de semana. Sábado e domingo de muito sol na cidade. A presença de poucas nuvens não vão impedir o calor, já que não há probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 e 31 graus. A Caixa Econômica Federal sorteia amanhã as dezenas da Mega Sena acumulada há 10 semanas. O prêmio estimado é de 30 milhões de reais, o 7º maior da história da loteria. O sorteio acontece às 8 da noite em Jales, na região noroeste do estado. As apostas podem ser feitas até 1 hora antes do sorteio. O maior prêmio pago este ano pela Mega Sena foi de 19 milhões e 900 mil reais no mês passado para um acertador de São José dos Campos. Segundo a Caixa, os números mais sorteados da Mega Sena são o 5 e o 16, que já saíram 59 vezes. O 23, 58 vezes. O 24, 57. O 41 e o 53, 55 vezes. 43 e o 54, 54 vezes. E o 33 e o 42 por 53 vezes. Os números menos sorteados foram os 19 e o 48, que só saíram 36 vezes. O número 3, 35, o 18, 34 vezes, o 9, 32 vezes, o número 8 já saiu 30 vezes e o 39, 26 vezes. E para você que já fez ou vai fazer a sua aposta, uma boa sorte.
E o Lemense pega neste domingo o time de Santa Rita do Passa Quatro pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B1. O Azulão vem embalado pela vitória fora de casa frente ao Monte Azul há 2 semanas. E a nossa reportagem esteve agora à tarde conferindo o último treino antes da partida e conversou com o técnico Paulo Sérgio. 3, 2, 1. Domingo, o Lemense faz sua terceira partida contra o Santa Ritense. No último jogo, que foi em Monte Azul, o Lemense ganhou de 1-0. O técnico Paulo Sérgio faz hoje à tarde um treino coletivo com os jogadores. E está aqui para dar mais informações sobre o próximo jogo e o treino de hoje. Técnico, quais foram os pontos fracos que você constatou no jogo contra o Monte Azul? Não, eu acho que não houve um ponto fraco, pelo contrário, houve uma superação da equipe, já que nós estávamos com um jogador a menos e conseguimos sair com a vitória de Monte Azul. Então o time lutou, brigou até o final, houve mais ponto positivo do que ponto negativo. Você acredita que o time vai jogar atacando ou mais vai jogar atacando como sempre jogou ou vai jogar na defensiva mais recuado? Olha, time que eu monto e estive aqui o ano passado, o Lemense sempre joga no ataque. O Lemense é um time que busca sempre o gol. Então eu não monto o time para ficar para jogar atrás não, eu monto o time para o ataque. Na sua equipe, qual o ponto forte da equipe? O ponto forte da equipe seria o grupo estar fechado, a humildade de todos os jogadores, comissão técnica, isso seria o ponto forte da equipe. Como você analisa a equipe de Santa Ritense? Olha, eu não conheço a equipe do Santa Ritense, né? Tive informação só quanto à sua zaga, que são alguns jogadores que nós conhecemos, não eu, a comissão técnica, mas não tenho maiores detalhes não. Esse campeonato é um campeonato equilibrado, o Santa Ritense tem um time forte, joga em casa e tem a obrigação de ganhar. Existe algum jogador no Lemense que vai jogar fora, vai estar fora do jogo? Existem 2 jogadores que foram expulsos, o Henrique, que foi expulso, que era o nosso volante titular, e o Vitor, que entrou no segundo tempo do jogo em Monte Azul e foi expulso também. Esses 2 são o desfalque para o Lemense contra o Santa Ritense. O Lemense contratou algum jogador novo? O Lemense teve o prazer de receber o Vitor, que é um lateral direito, que esteve conosco aqui o ano passado, e o Mauri, que é um jogador, o nosso zagueiro, que todos conhecem, está tentando acertar aqui junto à presidência. Durante o jogo contra o Santa Ritense, vai existir as jogadas ensaiadas? Eu acho que todo time tem as suas jogadas ensaiadas, né? E nós não ficamos de fora, nós temos que trabalhar bastante jogadas ensaiadas, bastante passe para tentar surpreender o adversário. Tá ok, muito obrigado. Ricardo Missão para o Leme Notícias. A classificação do campeonato até agora está assim: em primeiro, Batatais com 6 pontos, em segundo vem o Linense, também com 6 pontos, em terceiro, Santa Ritense, 3 pontos, em quarto, Lemense, também com 3 pontos, em quinto, Fernandópolis, 1 ponto, em sexto, Monte Azul, também 1 ponto, em sétimo, Tupã, com 1 ponto, em oitavo, Velo Clube, também com 1 ponto. Você confere a partida entre Lemense e Santa Ritense na íntegra, aqui na TV Leme, com a narração de Toninho Simeonato e os comentários de Israel Camilo no domingo, às 9 da noite. E você vai ver daqui a pouco uma entrevista com o prefeito e o secretário de Turismo de Santa Cruz da Conceição, falando sobre o 50º da cidade. A gente volta já, é um instante só. A vizinha cidade de Santa Cruz da Conceição começa a comemorar hoje, com um baile, o Jubileu de Ouro de sua emancipação política. Uma extensa programação está preparada para a próxima semana. E para contar um pouco para a gente sobre o aniversário de 50 anos de Santa Cruz e um pouco da história do município, o prefeito Jair Capodifólio e o secretário de Turismo, Reinaldo Ali. Prefeito, boa noite.
Boa noite. Boa noite, secretário. Boa noite. Tudo bem? Tudo O tranquilo. ano passado você esteve aqui fazendo a festa dos 49, né? Isso. Já chegou meio século, viu como é Meio rápido? século, tá vendo? O tempo passa rápido. Passa rápido. Com toda certeza. O que vocês prepararam lá para as festividades, Jair? Então, nós, a partir de hoje, né? De hoje, daqui um pouco começa o baile, o tradicional baile de aniversário de Santa Cruz da Conceição, né? Com a presença da banda Santa Esmeralda. Realmente esperamos que seja um sucesso. As mesas praticamente, graças a Deus, estão todas esgotadas, né? E contamos mesmo com a presença, né? Tem alguns ingressos ainda para vender. O ano passado também foi essa orquestra, não? Não. Foi uma outra. Foi outra orquestra no ano passado. Né? Mas essa é conceituadíssima, né? Eu não assisti, mas pelos comentários que comentam com a gente, que falam, diz que é muito boa mesmo, né? E Santa Cruz comemora os 50 anos politicamente bem também, né, Jair? Com a sua administração. Esperamos que o pessoal sim. Está feliz, não é? Esperamos que sim. Realmente nós estamos trabalhando bastante, né? Depois poder anunciar, o Reinaldo fala alguma coisa das festividades, não somente as festas, mas também as inaugurações, e né? benefício lá outras obras que estamos realizando, que a gente queria também entregar agora, no dia 3, né? Que é o dia do aniversário, né? Mas infelizmente ainda não deu para terminar, né? Mas está indo bem. O Reinaldo, o que nós temos aí na programação aí? Nós temos. Dá uma palhinha aí. Hoje, como já bem disse o prefeito, a Santa Esmeralda Banda Show. Amanhã, início a nossa tradicional quermesse, que na praça ali, na né? praça, que muito boa, sem querer ser muito presunçoso, acho que é a melhor da região aí. É o Vagão que gosta de quermesse. Não, é boa. Eu todo ano eu vou lá, sim. Ele só não vai no baile hoje porque ele já tem um compromisso. Já tem um compromisso, acabou de comentar com a gente. Nós temos lá às 19h30, a abertura da primeira exposição cultural de Santa Cruz, relembrando, comemorando esses 50 anos. Ele vai contar um pouquinho da história. Um pouco da história. Isso. Às 20 horas teremos a apresentação da banda de música da Academia da Força Aérea. Às 21h30, show com o Grupo Carícia, aqui de Leme, que também está bem aí na região. No domingo, teremos às 8h30 uma prova ciclística válida pelo Campeonato Paulista, federada aí pela Federação Paulista de Ciclismo. Às 10 horas, o Dia da Saúde, para o pessoal ir lá e dar uma... ver se está conferido, se está tudo em ordem, para poder aproveitar bem as festividades lá. Às 10h15 começa um torneio de truco, em que nós estamos homenageando o Otto Guter Júnior, na praça. Às 12 horas, prova de canoagem, também federada, na represa Euclides Morelli, ali na prainha. À noite, às 19h30, apresentação do coral Canta Canta de Pirassununga. E às 21h30, Banda Matriz. Na segunda, teremos um show com Campo Grande e Miraí. Na terça, show com Banda Runway, é aqui de Leme. Na quarta-feira, véspera do feriado nacional, às 19h30, show com Edson Amadil e Trio, de Santa Cruz, o pessoal todo aí conhece. E às 21h30, show com a banda O Tempo. É um pouco de rock, a gente procurou diversificar, para atender a todo mundo. Na quinta-feira, às 8 horas, torneio de pesca, é um torneio já tradicional, que deve ter aí os 50 anos, se não também. Às 10h30, teremos o repovoamento na represa Dr. Euclides Morelli. Às 10h30, futebol veteranos, o Santa Cruz contra o Jabaquara Atlético Clube. Às 14 horas, teremos um baile regional da terceira idade, que deve vir aí em torno de 20, 25 cidades, clubes, convidados da terceira idade da região aí. No centro de lazer. Lá o bispo vai. Não estarei presente em função de compromissos já assumidos anteriormente, infelizmente. Mas é muito bom. Mas é bom. É bom para vocês, parabenizando. Às 19h30, com forró, charanga. E às 21h30, show com Rafael e Juliano. Rafael e Juliano é aqui de Leme, é um pessoal que toca Beatles, que ganhou um concurso, vão para Liverpool
naquelas garagens lá que tem dos Beatles, eles foram de um concurso aí, os vencedores, convidados a participar. Na sexta-feira, show com Russo Jazz Band. Quem já viu, se alguém não viu, é uma bela de uma atração. E show às 21h30 com Marcelo e Maurício. No sábado, dia em que comemoramos o nosso jubileu, às 6 horas, alvorada festiva. Às 8 horas, hasteamento das bandeiras no Paço Municipal. Às 8h30, missa de ação de graça. Às 10 horas, teremos uma visita na recomposição da mata ciliar às margens da represa no Jardim Andréia, onde foi plantado. Nós estamos lá fazendo mais um bosque. Às 10h15, o prefeito e a administração entrega as obras de inaugurações. Começamos ali pelas ampliações com mais 2 salas de aulas na MF Maria Hermínia Ravanini. Às 10h30, a ampliação do Centro de Saúde, Dr. José Tadeu Mourão. Às 11 horas, inauguração do Centro de Convivência da Juventude, Márcio Faldoni. Às 13 horas, futebol. Iremos receber a visita do Esporte Clube Corinthians Paulista, com a equipe juvenil. E às 15h30, o Santa Cruz recebe também, na partida de fundo, o Esporte Clube Corinthians Paulista com seu time B. À noite, 19h30, show de seresta com o grupo Música e Nostalgia. Às 21h30, a banda Pra Lá do Meio. No domingo, culminando aí no dia em que encerramos as festividades, teremos um desfile cívico e festivo em comemoração ao nosso jubileu, com a apresentação de uma fanfarra de Piracicaba, que vem com 50 a 60 componentes, sendo crianças de 6 a 14 anos. E a fanfarra de Pirassununga, da APAI de Pirassununga, Dragões Azul. As escolas municipais, a nossa escola estadual também desfilará com sua fanfarra. Teremos a participação do Esquadrão Anhanguera, do Exército, que desfilará com seus carros de Pirassununga e com um pelotão a pé. O desfile das empresas, dos pecuaristas e dos cavaleiros, que também é tradicional. Como observação que esse pessoal das máquinas, das empresas e os cavaleiros, eles concentram no Centro de Lazer do Trabalhador e dispersa lá no recinto Tuiuiu, onde haverá premiação e início da prova de da região toda? Toda a região. O ano passado teve aí algo em torno de 3.000, 2.500 animais, mais ou menos. E para encerrar? Para encerrar, às 15 horas tem um show acrobático de bike e motos. Ação Radical é de Porto Ferreira. E às 17 horas começa um show na praça, tendo lá várias, em torno aí de 15 a 20 atrações. E segunda-feira é feriado? Não, segunda-feira todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando, 7 horas da manhã. Tem mais uma coisa, tem mais um detalhe. Nós teremos, no último dia do mês de maio, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, onde o prefeito deverá entregar mais algumas obras, se Deus quiser. E na quinta-feira, no feriado, há um encerramento do torneio de truco. Ele é em 2 etapas. Nós teremos, para que você, vagão, vai lá com seus filhos e tal, vamos ter uma brinquedoteca, em que os pais vão ficar à vontade na festa e as crianças vão lá ficar brincando com monitores, estacionamento iluminado e com segurança, com toda a tranquilidade. Vai ser no centro da cidade? Vai ser na praça. Na praça. Prefeito, agora com relação às obras e investimentos na cidade em benefício da população, não que isso não seja, evidentemente, mas trata-se de uma comemoração. O que de prático lá foi feito, o que você está fazendo, como é que está? Certo. Essas 2 obras aí, o centro de saúde, né, realmente ficando praticamente está pronta, ficando muito, muito bom mesmo, vai ficar muito boa. Agora vai essa ampliação. Poder atender mais tranquilidade. Isso. E o Centro de Convivência da Juventude, que também vamos entregar um espaço para a juventude, principalmente na área social, né? Vai nos ajudar bastante. Mas nós temos também um quadro de esporte, praticamente um ginásio, né? Que até o dia 31 a gente quer ver se entrega, até no dia 31 também. Essa quadra? Essa quadra também. Coberta? Coberta.
ficando muito bom. 1.300 metros quadrados, coberta, tudo. É um ginásio. É um ginásio, praticamente um ginásio de esporte, né? Nós temos também a construção do sonhado, e faz tanto tempo que está pedindo essa obra do trevo aí de Souza Queiroz também, né? O término previsto também, né? Mas isso aí é função sua ou do Estado? Não, função do Estado intervir as concessionárias, né? Um trabalho realmente da gente. Precisa adoçar a boca. Exato, porque a obra estava prevista no espaço mais distante. Um trabalho forte político. Mais distante, né? Precisa, né? Isso, né? Obras iniciando nessa semana também, a rede de esgoto do Jardim São João, muita gente de Leme aqui, tem propriedade, tem lotes lá, que há 26 anos já foi feito esse loteamento, é o loteamento mais antigo de Santa Cruz da Conceição, e até hoje ainda não tinha. De esgoto. Não está liberado para construção. Certo? A firma deu problema e tal, e graças a Deus nós estamos regularizando essa situação. Essa semana agora a empreiteira começa a resolver essas obras também, né? A entrega das casas próprias também está pronto, já foi feito o sorteio, por esses dias também vai ser entregue as novas unidades. E assim, o Distrito Industrial também já está colocando iluminação, começa as obras de rede de esgoto, de água, o material já está comprado. Desse jeito aí não vai ter nada para fazer ano que vem? Não, tem muita coisa. Principalmente... Bastante pique, né, Bispo? Porque a programação ali, né? A programação é grande. Na segunda tem que ir, não vai ter feriado segunda. Ela é vasta e ela é bem variada. Percebe aqui que nós estamos com rock, com coral, com banda, com sertanejo, todos os gostos, com seresta. E prestigiando também artistas da região. Da região também, essa força desse pessoal, isso é muito importante. O que você gostaria de dar para Santa Cruz de presente e sonha em poder um dia oferecer para a cidade? Eu tenho dois sonhos ainda para realizar, né? Seria a estação de tratamento de esgoto, certo? Nós estamos com o projeto pronto, né? Hoje ainda participando da reunião do FEIDO, lá em Rincão e tal. Esperamos conseguir algum recurso, uma parte do recurso junto ao FEIDO, esperamos. E estamos lutando para isso. E outra é a nova captação de água para Santa Cruz. Nós temos um manancial tão bom, grande, e aonde nós estamos captando água, infelizmente, é lamentável o local onde nós estamos hoje, tá? Então são duas obras prioritárias para a gente, né? Não sei, o recurso está difícil, principalmente esse começo de ano agora, todo mundo segurando, todo mundo analisando, né, mudança de governo e tal, obras que a gente já tinha dado como certo, o governo cortou, segurando, vamos esperar mais um pouco, né, para a montagem do governo aí, para ver se libera esses recursos para a gente. O Santo é forte, prefeito. Está tudo montado para isso, né, agora... Não depende somente da gente, né? Santa Cruz, a prefeitura é pequena, os recursos são pequenos, né? E precisamos da ajuda também um pouco do governo, né? Não é só Santa Cruz, no caso do prefeito aqui, que estranhou um pouco esse início do novo governo federal aí, né, Magão? O pessoal... É uma outra mentalidade também, né? O pessoal está tudo esperando, que né, o Jair está comentando, ver o que vai acontecer, né? Então tá todo mundo meio ainda, né? Nós tivemos... freando para ver se vai deslanchar, como que vai ficar, então o pessoal ainda está... Isso é ruim para quem quer realizar, né? Não, na programação da gente já é como se já era para estar andando, né? Andando, né? E agora todo mundo segurando, né? Hoje a reunião em Rincão estava presente o secretário nacional de saneamento ambiental, né? O senhor Abelardo. Deu alguma luz no fim do túnel? Aí que a gente fica preocupado, né? Não tem no orçamento. A gente fica preocupado, orçamento fraco, isso e aquilo, obras que já estava com convênio assinado, tudo pronto, programado, obras licitadas, né? Parou, cortou, né? Aí os prefeitos, tinha em torno dos 20 prefeitos mais ou menos, né? Muito mais gente, né? Essa reunião o convite foi extensivo a todos os prefeitos da região, tudo? Foi, dos 41 prefeitos da Bacia do Mogi, né? Da Bacia do Mogi. Isso. Nós estávamos lá também, lembra? Tinha o Zizo, vereador Zizo. Tinha o José Pode entregar, Nazaré, não tem problema. Doutor José Osasco. Isso, Nazaré, estava presente também. Aí vários prefeitos, né? E a cobrança foi intensa em cima do secretário, né? Porque
A gente luta para conseguir politicamente, né, com os deputados, aí consegue para você montar um projeto, fazer, e vai, convênio, assina, tudo assinado, depois na hora que você vai começar a iniciar a obra, tal, corta os recursos, a gente passa por mentiroso junto à população, né? É difícil, difícil. Esperamos que isso o secretário disse que está analisando, que vai ver tal, para que se reverta esse quadro aí, para não deixar a gente na mão, né? Muito bem, Jair, obrigado, viu, pela sua presença aqui, parabéns, viu, pela sua administração, para a sua cidade. Reinaldo, obrigado, parabéns aí pela confecção da programação, espero que todo mundo aproveite bem. Eu também agradeço a oportunidade e nós também esperamos e que todos participem da nossa festa. Bem, obrigado, prefeito. Todos convidados. Boa noite. Obrigado. E agora pausa para o intervalo, porque na sequência você confere os principais fatos registrados aqui no Leme Notícias, no resumo da semana. A gente volta já, não saia daí. E nesta semana você pôde conferir aqui no Leme Notícias os principais fatos da cidade e ainda matérias de assuntos importantes que dizem respeito ao seu dia a dia. Reveja agora os destaques no resumo da semana. Começamos a semana de ressaca de feriado aí na terça-feira falando sobre as vendas da Páscoa. As vendas, aliás, foram um recorde aí nos principais supermercados de Leme, que registraram uma venda sem precedentes de ovos de Páscoa e de bacalhau. Apesar das expectativas pessimistas, uma semana antes da Páscoa, os supermercadistas se surpreenderam com a procura tanto de ovos de Páscoa quanto do bacalhau, que é a comida típica dessa época do ano. Teve até supermercado aí que cerca de 7 mil pessoas passaram em um único dia dentro do recinto desse supermercado. Então a venda de Páscoa aí foi alavancada, na opinião deles, exatamente pela tradição. Ninguém realmente fica sem comprar o seu ovo de Páscoa e sem comer o seu bacalhau. Ponto para os donos de supermercado. E fica aí o questionamento em relação aos funcionários. A gente soube aí que teve supermercados que no final de semana os funcionários trabalharam 18 horas no final de semana. Seria aí uma sugestão aos donos: vamos dividir os lucros com os funcionários? O que vocês acham? Também mostramos na terça-feira uma matéria falando sobre a educação de trânsito. A concessionária Intervias esteve na terça-feira no Coronel Augusto César, na Escola Coronel Augusto César, com uma palestra para os alunos mostrando como é o trabalho de socorro nas estradas, e também um guarda rodoviário esteve falando a respeito da segurança nas viagens. A esperança da concessionária é que as crianças se tornem aí futuros motoristas conscientes e que também eles possam convencer os pais dos problemas, dos perigos na hora de dirigir, não só nas estradas, mas também dentro da cidade. Parabéns à Intervias por essa iniciativa. Também mostramos na terça-feira uma matéria falando sobre o trabalho de cadastramento dos carroceiros que a Prefeitura está fazendo na cidade. Existe um problema sério aí, porque os carroceiros pegam entulho e jogam em qualquer lugar. Acaba trazendo problema para quem mora próximo desses locais onde os entulhos são despejados. Para evitar isso, a Prefeitura está cadastrando o nome e o endereço da carroça, do dono da carroça, e com isso espera que a própria população fiscalize, denunciando o número da carroça que está jogando entulho em lugar errado. É uma iniciativa louvável, mas vamos ver se isso vai realmente funcionar. Na minha opinião, precisa mesmo ter fiscal na rua, muito fiscal na rua. O setor de postura está deficiente por causa disso. Faltam fiscais que olhem não só esse aspecto, mas todos os aspectos aí do setor de posturas da nossa cidade. Quarta-feira nós falamos sobre as vendas a prazo, que continuam sendo feitas ainda pelos carnês, apesar da praticidade do cheque pré-datado e também da tecnologia do cartão de crédito. Boa parte das compras ainda que são parceladas no comércio
não só de Leme, mas de todo o estado, ainda é feito através do bom e velho carnê. A vantagem é que beneficia o consumidor de baixa renda que não tem conta bancária e que também não tem cartão de crédito. Os cartões das lojas, próprios das lojas, também, que é um carnê, digamos, mais moderno, também estão ganhando espaço no mercado de venda a prazo. Quarta-feira também mostramos para você uma matéria especial, aliás, uma matéria muito tocante, pelo menos para mim, do trabalho dos boias frias que trabalham aí na colheita do algodão nessa época do ano. É um setor que já foi muito forte no passado da nossa cidade e que hoje está aí com poucas propriedades cultivando algodão. O fato é que nós temos aí cerca de 6 mil pessoas na cidade que vivem da colheita dos produtos do algodão, laranja e da cana-de-açúcar. E fica aí um alerta, um chamado à administração municipal que desenvolva políticas sérias para essa camada tão sofrida da população e para a agricultura no geral da nossa cidade, que tem que funcionar realmente como um grande agronegócio. Nossa cidade tem a vocação agrícola, não dá mais para fugir disso, apesar do esforço de trazer indústrias, mas é preciso desenvolver políticas muito sérias no nosso município, tanto para a população, políticas sociais para essa população, como políticas econômicas, políticas estratégicas na área do fomento da agricultura do nosso município. Quinta-feira, ontem, nós falamos a respeito, começamos a edição com um acidente grave que aconteceu na estrada Leme-Usina-Criciúmal, envolvendo um caminhão e uma Saveiro. Precisou vir o corpo de bombeiros para tirar a vítima, o motorista da Saveiro, das ferragens. Felizmente, é o que a gente sabe, não foi nada de grave, pela magnitude do acidente, pelas imagens que você pode conferir aí no Leme Notícias. Novamente, a questão da sinalização da estrada, falta de acostamento e volta a essa questão dos caminhões que cortam pelas estradas de sinais, fugindo dos pedágios das rodovias aqui da nossa região. Também ontem nós mostramos para você uma matéria falando da deficiência na área da leitura. Muitos alunos do estado, uma pesquisa do INEP apontou isso, 44% no estado de São Paulo dos alunos de quarta série não sabem ler direito. Nossa reportagem fez um levantamento por amostragem aqui na nossa cidade, nas escolas municipais, e constatou que 22% dos alunos de quarta série estão classificados aí numa leitura crítica ou muito crítica, ou seja, vão para a quinta série no ano que vem, se forem aprovados, com uma leitura muito deficiente. Isso é bastante preocupante. A Secretaria de Educação está desenvolvendo atividades para isso, mas a gente acredita que realmente o professor tem uma grande responsabilidade nisso. Não só o professor da quarta série, mas desde lá da pré-escola, fazendo um trabalho consciente, um trabalho realmente não para inglês ver, mas um trabalho efetivo na sua série. Falamos também ontem a respeito das dicas que o Procon de São Paulo deu ao consumidor que vai aos supermercados. Refletimos isso aqui na realidade de Leme e mostramos que as compras têm que ser feitas realmente feitas com a razão e não com o coração, não pelo impulso da promoção ou do desejo ali na hora que a gente está no supermercado. Por isso não é bom levar criança, não é bom ir ao supermercado com fome e outras dicas que você pode conferir ontem no Leme Notícias. E ontem também falamos a respeito do Dia Internacional do Jovem Trabalhador, mostrando o trabalho da Guarda Mirim de Leme, que abre espaço para os adolescentes no mercado de trabalho, possibilitando uma primeira experiência e também facilitando a vida do empresário, que tem uma mão de obra barata e que também pode dar a sua contribuição social, digamos assim, abrindo espaço dentro da sua empresa para jovens trabalhadores. Hoje você viu uma entrevista com o secretário Sérgio Bernardo de Oliveira, falando sobre o gás natural, viu também a matéria sobre o fim das inscrições para o concurso na área de saúde no município e também sobre o manancial Landgraf. Quero terminar o resumo da semana hoje fazendo um destaque para dois pontos no Leme Notícias dessa semana. Primeiro, o desabafo do vereador Simeone na quarta-feira aqui no Leme Notícias a respeito da Guarda Municipal, que está realmente sucateada.
o secretário de Segurança e Trânsito tem que dar mais atenção à Guarda Municipal. Nós temos 30 GMs em Leme, em Araras, por exemplo, uma cidade que não tem muita diferença, tem aí, agora vai ter 260 GMs com um concurso que está aberto aí para junho. Então, é claro, não precisamos chegar a 200, mas poderíamos ter pelo menos o dobro de guardas municipais. O vereador Simeone, que tem um carinho todo especial pela Guarda, fez um desabafo aí e um apelo ao prefeito para que isso fosse aumentado e que fosse olhado com carinho esse setor. Fica aqui o nosso recado também ao prefeito. Vamos caprichar na nossa Guarda Municipal, que tem se empenhado, tem mostrado que é muito importante o trabalho dela na nossa cidade. Ficamos por aqui, um grande abraço para você, um excelente final de semana e até semana que vem. Muito obrigado, Evandro. E nós ficamos por aqui, um excelente final de semana para você e até segunda.